Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto de Olho nas Provas, onde o objetivo aqui é resolver as provas de concursos militares e vestibular que ocorreram nesse momento no ano de 2020. Nos últimos episódios a gente trabalhou a prova do primeiro semestre de 2020 da EAR, a CFS1 2020, se não me engano esse é o nome da prova. Dá uma olhada lá se você tem interesse na EAR, como é que a gente trabalhou cada questão, quais dicas eu dei em relação à resolução das questões e lembre-se que a gente costuma abordar a prova por inteiro, então eu não separo por assunto igual eu trabalho nos outros projetos, a gente só corrige as questões de cada prova. Na aula de hoje, nesse novo episódio, a gente vai trabalhar a prova da ESA, do ano de 2020 mesmo, que ocorreu no dia 12 de julho, se não me engano, agora não estou lembrando a data. Então dá uma olhada nas questões que caíram nessa prova e confere as dicas que eu vou te dar de resolução de cada uma das questões que vamos trabalhar hoje. Ok, então eu vou colocar aqui a questão número 1, acompanha comigo o enunciado dessa primeira questão da prova de 2020. Um cilindro equilátero é aquele cilindro reto que possui altura igual ao dobro do raio da base. Sabendo que o volume é calculado por πr ao quadrado h, quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui raio igual a π? Ok, beleza. Então, dá uma olhada. Essa primeira questão a gente vai trabalhar o conceito de cilindro equilátero. E se você não lembra, o meu cilindro equilátero, vou fazer aqui um desenho de um cilindro qualquer, tá? Só para a gente poder esboçar. O meu cilindro equilátero ele vai ter como característica que a medida do diâmetro da base, esse diâmetro aqui, será a mesma medida que a altura do cilindro. Então, a gente afirma que a altura é o dobro do raio daquele cilindro. Então, essa é a característica que tem o nosso cilindro. Isso por quê? Porque se a gente fizer um corte bem no diâmetro desse cilindro, a seção meridiana, que seria esse plano aqui, esse plano que eu estou pintando de azul, vai formar um quadrado. E a característica que a gente tem de um quadrado é que todos os lados desse quadrado são iguais. Então, ele é um quadrado e a medida do diâmetro vai ser a mesma medida que a altura. Eu coloquei aqui igual a 2R porque lembre-se que o diâmetro é o dobro do raio. O raio desse cilindro, ele me afirmou que mede π. Então eu vou querer saber o volume do cilindro. E ele mesmo já te ajuda dizendo que o volume de um cilindro é dado com π vezes R ao quadrado vezes H. O que eu preciso fazer? Eu só preciso substituir as minhas informações. No caso, o volume vai ser igual a π, que multiplica o raio, que é o próprio π ao quadrado, vezes a altura, que lembra que é o dobro do raio, vezes 2π. Eu vou ficar com o volume sendo igual a 2 vezes 1, 2, 3, 4, então π elevado a 4. Esse vai ser o volume do nosso cilindro equilátero. Então, ele já me deu a fórmula, foi só aplicação direta dos conceitos sobre o cilindro. Ok, perfeito. Olha comigo o que diz o enunciado dessa questão número 2, dessa prova da ESA. O enunciado diz assim: em uma escola particular foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre o curso de língua estrangeira. 110 alunos responderam que frequentavam um curso de inglês. 28 alunos responderam que frequentavam somente o curso de espanhol. E 20 responderam que frequentavam ambos, inglês e espanhol. Qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos? Muito bem, então dá uma olhada no seguinte. Coloquei aqui as informações mais importantes em relação a essa questão. A primeira é que o total de alunos daquela escola que foram entrevistados são 200. Aqueles que estudam inglês, 110. Aqueles que estudam somente espanhol, 28. E aqueles que vão estudar duas línguas, 20. Como a gente está trabalhando conjunto, a ideia de representar, a gente faz pelo diagrama, então eu vou fazer uma bolinha para representar os alunos que estudaram inglês e uma bolinha para representar os alunos que estudaram espanhol. Lembra que eu vou deixar uma interseção no meio, isso porque pode ter gente que estuda inglês e espanhol. E essas pessoas que estudam inglês e espanhol, ele já me deu, são 20. 20 pessoas estudam ambas as línguas. Da mesma forma, ele já me deu a quantidade de pessoas que estudam somente espanhol, que são 28. Então, eu posso afirmar que 28 estudam somente espanhol. E me deu o total de pessoas que estudam inglês. E toma muito cuidado que quando eu digo o total de pessoas que estudam inglês, eu estou afirmando que aquelas pessoas que estudam inglês não necessariamente vão só estudar aquela língua. Como assim, Nelson? Quando eu digo que eu estudo inglês, eu deixo meio que subentendido, tá?
E para você tem que dar essa ideia que eu posso estar estudando outra língua. Eu só afirmei que estudo inglês. Eu não falei que nada em relação a que eu não estudo espanhol. Então essas 110 pessoas que tenho ali, elas podem estudar espanhol. Porque ele não me afirmou que elas estudavam apenas a língua inglesa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 110 e tirar aquelas 20 que já estudam espanhol. E 110 menos 20 vai me dar 90. Pronto, eu tenho os três elementos principais desse conjunto. Quem estuda só inglês, quem estuda ambas e quem estuda só espanhol. E se eu somar tudo, vai me dar o quê? 90 mais 20 mais 28 vai me dar 138 alunos. Ok. Esse seria o total de alunos que estudam alguma língua estrangeira. Pode ser inglês ou pode ser espanhol. Então, mas esse seria o meu total de alunos que estudam alguma coisa, digamos dessa forma. Aqueles que não estudam, seria o restante. Porque eu tenho 200, ainda não completei 200. Então, daquele 200, eu posso afirmar que se eu tirar 138, eu vou encontrar a quantidade de alunos que não estudam nenhuma língua estrangeira. No caso, tirando daqui de 200, tirando 138, ó, sobra 2 e 7. Vai me dar... Sobra 2 e 7, desculpa. Vai me dar 2 e 6, sobra 2 e 6. Vai me dar 62 alunos que não estudam nenhuma dessas duas línguas, ou seja, não estudam uma língua estrangeira. Como eu quero a probabilidade, e aí eu preciso lembrar que probabilidade é sempre favorável sobre possível, eu vou pegar o que me favorece, o que me interessa, que são 62 alunos, e vou dividir pelo total. Tudo que pode acontecer, que são 200. Ou seja, 62 dividido para 200 vai me dar a mesma coisa que 31 dividido para 100, ou 31%. Encontrei a resposta da probabilidade de pessoas que não estudam, né, na verdade, nenhuma dessas duas línguas estrangeiras. Ok, vamos dar uma olhada agora nessa questão número 3. Confere comigo o enunciado. As medidas em centímetros dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x e x quadrado menos 5. E estão em progressão aritmética. Nessa ordem. Calcule o perímetro do meu triângulo. Muito bem, eu te dei 3 medidas e essas 3 medidas formam uma PA. Eu vou querer o perímetro do triângulo formado por essas 3 medidas. Ok, olha só. Primeiro, o que eu posso fazer logo de cara? Já que elas formam uma PA, eu posso trabalhar a ideia do termo central. E aí eu vou chamar isso aqui de A, B e C, só para poder ilustrar. O termo central de uma PA, a gente afirma que o dobro do central é igual à soma dos extremos. O dobro do termo central é igual à soma dos extremos. Aí eu posso afirmar que o dobro de 2x, está vendo que eu sei o central? O dobro de 2x vai ser igual à soma de x mais 1 com x quadrado. Eita, isso aqui era para ser um x, né? X quadrado menos 5. No caso, eu vou ficar que 4x vai ser igual a x mais x quadrado e 1 menos 5 vai me dar menos 4. Vou organizar, eu vou ficar com x quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Uma equaçãozinha de segundo grau. Essa equação de segundo grau vai me dar os valores de x para os quais eu vou garantir que esses 3 termos formam uma PA. Eu posso resolver essa equação de segundo grau por delta e Bhaskara. Isso aí você já conhece. Então, se você vê no seu curso como resolver uma equação de segundo grau. Ou seja, você pode utilizar a delta e Bhaskara, você pode utilizar a soma e produto. Você tem várias formas de poder encontrar raízes dessa função. Eu vou fazer soma e produto. E a soma, lembra que é dada como menos o B dividido por A. O caso aqui vai me dar 3. E o produto vai ser dado como C, que é menos 4 dividido por A. Então, C sobre A. Dois números cuja soma seja 3 e produto seja menos 4. Primeiro valor, segundo valor. Bem, para a soma me dar 3 e produto me dar menos 4, eu vou precisar que um seja 4 e o outro seja menos 1. Aquele negativo, menos 1, não vai me servir, porque lembra que isso aqui forma o lado de um triângulo. Então, se isso forma o lado, não me serve, só me serve o 4. O lado não pode ser negativo. Quais são os lados desse triângulo? Esse triângulo vai ter lado 2x, e o x vale 4, 8. Vai ter x mais 1, e o x vale 4. Então, aqui vai me dar 5, 4 mais 1 dá 5. E x quadrado menos 5. 4 ao quadrado dá 16.
16 menos 5 vai me dar 11. Qual é o perímetro? Perímetro, a soma de todos os lados, vai ser 3. 3 é boa. Vai ser 5 mais 8 mais 11, que vai me dar 5 e 8 dá 13 e 11, 24 centímetros. O perímetro desse triângulo formado pelos lados 2x, x mais 1 e x quadrado menos 5. Muito bem, confere agora o enunciado da questão número 4. Acompanha comigo. Uma pequena praça tem um formato triangular. As medidas dos lados desse triângulo são raiz de 37, 4 e 3 metros. Qual a medida do ângulo oposto ao maior lado? Bem, então eu já aproveitei e fiz aqui o nosso desenho. Tem uma praça triangular cuja medida dos lados é 37, raiz de 37, 3 e 4 metros. E eu vou querer a medida do ângulo oposto ao maior lado. No caso, eu vou querer esse alfa aqui. Como a raiz de 37 dá aproximadamente 6 alguma coisa, então ele vai representar o meu maior lado. O que você tem? Você tem 1, 2, 3 lados e está faltando um ângulo. E esse triângulo não é um triângulo retângulo. Então você só tem duas opções para trabalhar. Lei dos senos ou a lei dos cossenos. No caso aqui, eu vou precisar trabalhar com a lei dos cossenos. Por quê? Porque eu só tenho um ângulo, alfa. Então eu vou precisar jogar na lei dos cossenos. Qual é a fórmula? É a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno de alfa. Então essa é a nossa lei dos cossenos. No caso, quem é A? A é sempre o lado de frente para o ângulo. Então eu vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de B e isso aqui de C. Olha só o que você vai ficar. A ao quadrado vai ser raiz de 37 elevado ao quadrado. B ao quadrado vai ser 4 ao quadrado. C ao quadrado vai ser 3 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes o cosseno de alfa. Eu não sei quem é alfa, então não sei o cosseno dele. Eu vou deixar dessa maneira aqui. Aqui eu vou ficar com 37 igual a 16, ó, mais 9, menos 2 vezes 4 vezes 3 vai me dar 24 cosseno de alfa. Aqui vai me dar o quê? 25, não é isso? Então, 37 igual a 25 menos 24 cosseno de alfa. Vou puxar aqui para cima para a gente poder acompanhar. Esse 25 ele está somando, vai para cá diminuindo. Então, vou ficar com 37 menos 25 igual a menos 24 cosseno de alfa. 37 tira 25 vai tirar 12. 12 igual a menos 24 cosseno de alfa. Vou trocar de lugar, 24 cosseno de alfa vai ser igual a menos 12. Ou seja, o cosseno de alfa vai valer menos 12 dividido para 24. No caso aqui, eu posso simplificar. Então, cosseno de alfa vai valer, simplificando em cima e embaixo, logo por 12, vai ser menos 1 sobre 2. Essa será a medida do cosseno de alfa. Ou seja, o meu ângulo ele vai ter medida de cosseno sendo menos 1 sobre 2. Qual é o ângulo que tem a medida como cosseno sendo menos 1 sobre 2? Aí você tem que lembrar um pouquinho de trigonometria. O cosseno sendo meio é 60. Negativo, no caso, no segundo quadrante, pode estar dentro de um triângulo, só pode ser 60, 180 menos 60, ou seja, 120. Isso aqui a gente trabalha a redução ao primeiro quadrante. Não sei se você lembra, mas é um pouquinho de trigonometria. Qualquer dúvida, volta lá nos nossos projetos. Tem o projeto Matemática do Zero, onde eu explico direitinho, devagar, como é que você pode chegar a essa relação de 180 menos alfa para determinar o nosso ângulo no segundo quadrante. Portanto, a medida do maior ângulo é 120 graus. Muito bem, confere agora comigo essa questão número 5. Dá uma olhada no enunciado. Diz assim: para que z igual a 5 mais i dividido por a menos 2i seja um número imaginário puro, o valor de a deve ser... Bem, esse aqui é o meu número completo. Para ele ser imaginário puro, eu vou precisar que a parte real dele seja nula. Então, eu vou precisar que a parte real desse número completo seja 0. Só que toma muito cuidado que aqui ele me deu uma divisão. E antes de poder encontrar a parte real, eu vou precisar trabalhar com essa divisão. Ou seja, eu vou precisar multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. E o conjugado, você muda o sinal da parte imaginária. Então, vamos multiplicar em cima e embaixo por a mais 2i e a mais 2i. Veja bem que eu só mudei o sinal da parte imaginária. Imaginária menos 2 passou a ser mais 2. O produto vai ser o seguinte: 5 vezes a, que vai me dar 5a, 5 vezes 2i, que vai me dar 10i,
A vezes o I, que vai me dar AI, e vezes 2i, que vai me dar mais 2i elevado ao quadrado. Na parte de baixo, lembra que a gente fica com o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então vai ficar quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Já coloquei aqui logo direto para gente. Olha só, na parte de cima você vai ficar com a parte real sendo quem? 5a. Aqui vou ficar com... Desculpa, aqui i ao quadrado, posso substituir por menos 1, vai me dar menos 2. E aqui eu vou ficar com esse i colocado em evidência, que vai ser o quê? Vai ser mais i que multiplica 10 mais a. Vou só organizar para não ficar tão feio, tá? É isso que eu estou fazendo. Dividido por quem? Embaixo vai ficar a elevado ao quadrado. Lembra que i ao quadrado me dá negativo, com esse negativo me dá mais, e 2 ao quadrado dá 4. Perfeito. Esse aqui vai ser o nosso número, onde eu vou separar a parte real sendo aquilo que não tem i. Aquela parte real vai ser o que não acompanha o i, 5a menos 2, dividido por a ao quadrado mais 4. E ainda a parte imaginária, lembra que, vou colocar aqui de m, trocar aqui a cor, já que peguei a caneta preta, né? Então, a parte imaginária vai ser aquele que acompanha o i, que vai ser 10 mais a sobre a ao quadrado mais 4. Como eu preciso que ele seja um número imaginário puro, eu vou precisar que esse cara aqui, ó, seja zero. A parte real dele seja nula, ou seja, 5a menos 2 seja zero. Lembra que eu só pego o numerador, que o denominador não pode zerar. O único jeito dele zerar vai ser se a parte de cima for zero. Então, vou encontrar que 5a vai ser igual a 2. O a vai valer 2 quintos. Se o valor de a for 2 quintos, esse número imaginário vai ser um número imaginário puro, que não tenha a parte real. Ok, confere comigo agora o enunciado da questão número 6. Diz assim: um anagrama é uma espécie de jogo de palavras resultado do rearranjo de letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Para participar de uma competição, uma equipe decide criar uma senha, fazendo o anagrama do nome original da equipe, que é Foxtrot. De quantas maneiras diferentes poderá ser criada essa senha? Muito bem, eu vou querer os anagramas da palavra Foxtrot. E aí a ideia de anagrama é pegar e reorganizar as letras da minha palavra. Então é uma permutação. Uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então vai ser uma permutação de 7 letras, 7 fatorial. Lembre-se que anagrama a gente tem um pequeno cuidado, porque se tiver letra repetida, eu preciso dividir pelas repetições. No caso aqui tem. Aí você pode reparar que a letra O se repete 2 vezes, 2 fatorial, e que a minha letra T se repete 2 vezes também, 2 fatorial. Então eu vou precisar dividir pelas repetições. Aqui vai ser 2 fatorial em cima, 2 fatorial em relação à letra T e 2 também em relação à letra O. Bem, o que vai ficar? Lembra que isso é uma propriedade de fatorial. 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 vezes 1. Aí agora é só a gente sair cortando. Corta esse cara com esse aqui com esse, fica 2. E o produto vai me dar o quê? Vai ser, repara bem, 7 vezes 3 vai me dar 21. 6 vezes 5 vai me dar 30. Isso tudo vezes 2. Estou organizando para poder fazer o produto com mais facilidade. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 21 vezes 60. E 21 vezes 60 vai me dar 1.260 anagramas. Encontrei a quantidade de anagramas da palavra Foxtrot, que é o que ele quer nessa questão número 6. Perfeito. Então agora dá uma olhada no enunciado da questão número 7. Essa daí é uma questãozinha teórica. A 7 diz assim: se para quaisquer valores x1 e x2 de um conjunto S contido no domínio D, com x1 menor do que x2, temos que f de x1 será menor que f de x2. Podemos afirmar que a minha função é... Olha só, essa é uma questão mais teórica, onde a gente trabalha a seguinte ideia. Se você tem dois valores de x dentro do domínio, os quais o primeiro é menor do que o segundo, e ainda o valor numérico daquele primeiro é menor do que o valor numérico do segundo, ou seja, se você pega um valor e depois pega um maior, o resultado daquele valor numérico também é maior, isso a gente define como uma função crescente. Então, isso daqui é o conceito de uma função crescente.
Se você aumenta o valor de x, isso daqui é a ideia de aumentar, ó. Se você aumenta o valor de x, pega um valor maior, o y, que é o resultado, terá de ser maior também. Então, a resposta correta para essa questão número 7 é uma função crescente. Perfeito, aproveita e acompanha comigo já a questão número 8. Já deixei ela no quadro também. A 8 diz assim: seja A uma matriz de ordem 3, tal que o determinante de A vale 4, então o determinante de 2A vale, olha só, ele me deu uma matriz de ordem 3, o determinante dessa matriz, e ele quer o determinante de 2A. Lembra, por propriedade de matrizes, a seguinte propriedade. Eu posso pegar esse 2 e tirar dentro desse parênteses. Como é que ele vai sair? Ele vai sair 2 vezes o determinante de A, só que esse 2 ele fica elevado à ordem da minha matriz, que é 3. Então, isso aqui vai ser 8 vezes o determinante da matriz A. A gente tem essa propriedade dentro de matrizes, onde eu posso afirmar que esse número 2 sai elevado à ordem da minha matriz, vezes o determinante da matriz A. Ou seja, 8 vezes o det de A vale 4. 8 vezes 4, que vai me dar 32. Uma questão simplesinha de aplicação direta de propriedades. Dúvida? Lembra que a gente já tem um vídeo no nosso canal trabalhando as propriedades de matriz, onde você pode verificar, onde eu explico com mais detalhes e com mais calma essa propriedade aplicada na questão número 8. Ok, vamos dar uma olhada no enunciado dessa questão número 9. Acompanha comigo. A nossa questão número 9 diz assim, repara bem: o valor que deve ser somado ao polinômio para que ele admita 2i como raiz, sendo i a unidade imaginária, é... Olha só, ele me deu esse polinômio de grau 3 e ele quer que 2i seja uma raiz. E ele já logo de cara afirma que eu tenho que acrescentar algum valor para que isso ali seja uma raiz. Qual é o objetivo? Eu posso trabalhar da seguinte forma, olha só. Se eu pegar 2 e substituir o x por 2i elevado ao cubo, mais 3 com o nosso x sendo 2i elevado ao quadrado, mais o 8 vezes o 2i, mais o 15, mais algum valor, que eu vou chamar de y. Ok, e lembra que quando eu substituo o valor do x, tem que me dar zero para ele ser uma raiz. Então, a gente está trabalhando diretamente com a nossa propriedade de quase sempre que um polinômio tem uma raiz, o valor numérico, quando substitui por essa raiz, é nulo. Ou seja, esse y seria o valor que eu tenho que acrescentar, que é o que ele está me pedindo no enunciado. Então, o que eu vou fazer? Vou só calcular. Vou trabalhar com isso daqui. O que eu terei? 2 vezes 2 ao cubo, que vai me dar 2 vezes 8, que dá 16. Lembra que i elevado ao cubo é menos i. Menos 16i, mais 3 vezes 2 ao quadrado, que vai me dar 3 vezes 4, que é 12. Com i ao quadrado, lembra de i ao quadrado? É menos 1. Então, aqui vai ficar menos 12. Mais 8 vezes 2, que vai me dar 16i, mais o 15, mais y, tudo igual a 0. Repara bem, vai embora, olha só, vou ficar com menos 12 mais 15, que me dá 3, mais y tem que dar 0, o y tem que ser menos 3. Você precisa acrescentar o número menos 3 para que 2i seja a raiz desse polinômio que ele me deu de grau 3. Aproveita e já acompanha a questão número 10 que eu coloquei aqui no quadro. Olha o que o enunciado diz. Identifique a alternativa que apresenta o produto das raízes da equação 5x elevado ao cubo menos 4x quadrado mais 7x menos 10 igual a 0. Bem, essa questãozinha 10 é bem simples porque trabalha as relações de Girard. Lembra das relações de Girard, que é soma e produto para polinômios de graus maiores do que 2. Grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, isso a gente trabalha sempre em qualquer curso preparatório. Então, bem, para um polinômio de grau 3, as raízes, o produto das raízes, ele vai ser dado como menos o termo independente dividido pelo A, sendo A o coeficiente de maior grau. E o termo independente, se você reparar, ele vale menos 10, então fica menos 10 dividido por 5, que vai me dar mais 10 dividido por 5, será 2. O produto das raízes vale 2. Então, uma questãozinha que trabalha as relações de Girard nessa nossa prova da ESA. Ok, confere comigo agora o enunciado dessa questão número 11. Em um triângulo equilátero ABC, inscreve-se um quadrado MNOP, de área 3 metros quadrados. Sabe-se que o lado MN está contido em AC. O ponto P pertence a B e o ponto O
pertence ao lado BC. Nessas condições, a área em metros quadrados do triângulo ABC mede. Muito bem, então vamos dar uma olhada nessa última questão da nossa prova, onde eu tenho o seguinte: eu vou ter um triângulo ABC, sendo um triângulo equilátero. Essa informação é importante, que já vai me garantir a medida dos ângulos internos desse triângulo, 60, 60 e 60. Lembra que o triângulo equilátero tem todos os ângulos iguais e valendo 60. E ao mesmo tempo eu tenho um quadrado cuja área do quadrado vale 3 metros quadrados. Eu posso descobrir o lado do quadrado, porque a área é o quadrado, mede 3, o lado vai medir a raiz quadrada de 3 metros. Metros ou centímetros, não lembro agora, mas ok. Isso por enquanto não viria muito ao caso. Bem, o lado desse quadrado mede raiz de 3. Então, repare o seguinte: eu tenho aqui o triângulo APM. Seria esse triângulo aqui que eu vou colorir de azul. Seria esse triângulo daqui. Nossa, torci legal. Tenho esse triângulo APM. Vou puxar ele para fora do nosso desenho para conseguir visualizar melhor. AP e M, cujo ângulo mede 60 graus. E PM seria o lado desse quadrado, que mede raiz de 3. E o lado mede raiz de 3. Olha o detalhe. Eu consigo descobrir a base desse triângulo, que é a mesma base desse triângulo, e que juntando vai me dar o lado do meu triângulo. Eu conseguiria descobrir, sim, com facilidade, porque eu posso trabalhar com seno, cosseno e tangente dentro do triângulo retângulo. Porque lembra que aqui é um quadrado, forma um ângulo de 90 graus com a base. Se 90 graus ali forma 90 graus aqui, eu posso trabalhar com o nosso socator. Então olha só, o que vai me servir? Eu quero descobrir esse cara, x. E para descobrir esse cara, lembra que eu posso utilizar seno, cosseno ou tangente. No caso, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Então eu posso usar a tangente de 60 graus, sendo igual a raiz de 3 sobre x, e a tangente 60 vale a raiz de 3. Raiz de 3 igual a raiz de 3 sobre x, portanto o x terá que valer 1. Eu tenho a medida da base desse triângulo, sendo 1 e raiz de 3. Então o lado do meu triângulo equilátero vai ter como medidas 1 mais 1 dá 2, mais raiz quadrada de 3. Esse será o nosso lado do triângulo equilátero. E eu posso afirmar que a área de um triângulo equilátero qualquer vai ser ele ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa será a nossa área, sendo o lado 2 mais raiz de 3. Agora é só jogar na área. A área do triângulo vai ser 2 mais raiz de 3 elevado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é o produto notável. Isso aí vai ser o que? Quadrado do primeiro, que vai ser 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4 raiz de 3, mais quadrado do segundo, será 3, vezes raiz de 3, tudo sobre 4. Eu vou ficar com o que? 4 mais 3 vai me dar 7. 7 mais 4 raiz de 3, vezes raiz de 3, tudo sobre 4. Aquele raiz de 3 vai entrar multiplicando. Eu vou ficar com 7 raiz de 3, mais 4 vezes 3, tudo sobre 4. A área vai ser 7 raiz de 3, mais 12 sobre 4 metros quadrados. Essa será a nossa área do triângulo equilátero. Então, já cheguei até a área do triângulo equilátero. Fui trabalhando pela figura e pelas informações que ele me deu. Onde eu tenho um triângulo equilátero, lá dentro eu tenho um quadrado inscrito, consigo descobrir a medida do lado. Através de triângulo retângulo, descobrir a medida da base. Tendo a base, eu tenho tudo no meu triângulo. Bem, e com isso a gente chega no final desse episódio, onde o objetivo foi resolver a prova da ESA de 2020. Então, conferimos as 11 questões que foram válidas. Não peguei aquela questão de modular que foi anulada, mas eu vou trabalhar ela em outros projetos para a gente entender por que essa questão foi anulada, como é que a gente poderia resolver. Então, fica de olho também no nosso projeto Matemática do Zero, onde em breve estarei lançando, ou não sei se já lancei, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas estarei publicando um vídeo sobre função modular. Então, essa foi a nossa prova. Acreditei que veio num nível tranquilo, não muito difícil, não nada de fora do que a prova da ESA costuma ser. Nos próximos episódios, vamos continuar resolvendo questões
de provas de concursos militares, que é o objetivo aqui no nosso projeto de Olho nas Provas. Então, te vejo em breve e um abraço a todos.